Aleluia, a paz do Senhor, meus irmãos, amém? Você é especial, você é barro, mas se você está na mão de Deus, Deus pode fazer de ti um vaso de honra, aleluia, aleluia, glória a Deus, maravilha, né, meus irmãos? Depois nós estaremos falando alguma coisinha sobre essa palavra, mas antes eu quero pedir oração para os irmãos, que nesta semana, se Deus permitir, nós queremos estar fazendo uma viagem missionária. Nós já fizemos uma semana passada, tivemos ali no oeste catarinense, visitando alguns missionários, alguns pastores, e agora quarta-feira estaremos indo até o Vale de Jequitinhonha, em Minas Gerais, ficar uns 12 a 15 dias ali, fazendo alguma coisa para o Senhor, visitando algumas igrejas, com as irmãs Guimarães, e também com carregamento de roupas e alimento para aquelas pessoas carentes. Nós gostaríamos de pedir a oração dos irmãos por nós, também o irmão Sebastião, que é o nosso motorista, estará conosco, para que Deus possa nos abençoar poderosamente. Eu disse naquela viagem que nós fizemos ali no oeste, São Miguel do Oeste, naquela região, eu disse, pelo menos estamos aqui para chorar com os pastores, com os missionários que estão aqui, naqueles lugares tão difíceis ali, né? E agora estaremos ali naquela região que é conhecido como o Vale da Miséria, né? Vale de Jequitinhonha, um dos lugares mais pobres do Brasil. Queremos que Deus possa nos abençoar ali, visitando alguns missionários e também fazendo um trabalho social naquela região. Mas precisamos da oração dos irmãos nesse sentido, precisamos muito, sabemos que o inimigo não está contente com esse trabalho que estamos desenvolvendo, mas Deus está contente, Deus está se agradando, aleluia. Ore por nós, meus queridos, contamos com as vossas orações. Nosso irmão cantou esse hino, você é muito especial, né? Aleluia. E a palavra que veio ao meu coração neste culto, quando o irmão falou que queria falar alguma coisa, está lá em Atos capítulo 9 e verso 15, falar em rápidas palavras sobre o vaso, né? O vaso escolhido por Deus. Atos capítulo 9, verso 15, diz assim, disse porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Quando nós olhamos, meus irmãos, lá em Isaías capítulo 18, alguns versículos à frente, nós vamos ler aquela história, né, do oleiro, quando Deus disse para Isaías, desce à casa do oleiro, porque ali eu quero falar contigo. Os irmãos conhecem, os irmãos que são leitores da Bíblia conhecem essa passagem, e nós podemos ver, através dos estudos, que o vaso era algo de suma importância no tempo de Jeremias, né? Talvez há 650 anos antes de Cristo, 700 anos antes de Cristo, o vaso de barro era de suma importância. Servia para armazenar os diversos tipos de alimento, porque não existia outros materiais para fazer depósito, servia para medida também, servia também o vaso, servia também para ornamento. Então o vaso tinha um valor de extrema importância para a sociedade daquela época. Então, o vaso era um objeto muito importante. Por vários séculos, o vaso, ele tinha essa importância tremenda, porque não existia outros materiais para fazer vasilhas, né? O próprio nome vasilha vem de vaso, que é um vaso pequeno, né? Então, meus irmãos, e Deus disse para Isaías, desce à casa do oleiro, porque ali eu vou falar contigo. Isaías desceu, viu o oleiro trabalhando com seu barro ali, né, fazendo um vaso, e ele foi percebendo, foi olhando a tarefa do oleiro, e diz lá que o vaso que o oleiro tinha na sua mão, ele se quebrou, e o oleiro tornou a fazer um novo vaso. Aleluia. O vaso estava na mão do oleiro e se quebrou na mão do oleiro. Isto é interessante, meus irmãos. Quando nós nos quebramos, quando nós
fizemos alguma coisa que desagrada a Deus, como nós desobedecemos a Deus, mas temos força para voltar, para nos arrepender, estamos na mão do oleiro e existe uma saída. Deus pode fazer um novo vaso daqueles pedaços que ficaram na mão do oleiro. O importante naquela história ali é que o oleiro não descartou o barro que estava na sua mão, mas prontamente fez um vaso, talvez até um vaso melhor. Aleluia. E meus irmãos, o que quer dizer isto para nós? Nós temos um valor muito grande. Ali naquela passagem de Jeremias, Deus estava falando com uma nação, Deus estava falando no coletivo. Israel era como um vaso, mas para que o oleiro, ou para que Deus pudesse fazer como o oleiro fez com aquele vaso, né, que estava na mão do oleiro, fazendo um outro vaso, tinha uma condição. Nós vamos ler lá em Isaías capítulo 4, ou melhor, Jeremias 18 e verso 6, que diz que se a nação se arrependesse, Deus faria daquela nação um novo vaso para a glória do seu nome. Israel tinha perdido a sua identidade com Deus, havia desobedecido a Deus, mas Deus estava dizendo, mesmo assim, mesmo com a tua desobediência, se vocês se arrependerem, eu posso fazer um novo vaso. Mas Deus, na sua onisciência, Ele sabia que Israel não iria se arrepender, e não se arrependeu dos seus pecados. Mas, meus queridos, nós vemos agora no Novo Testamento, Deus chamando também um homem, o apóstolo Paulo, um homem terrível, um homem que tinha prazer em matar os cristãos, diz aqui no versículo que nós lemos aqui, nos versículos anteriores, no capítulo, Atos capítulo 9, que Saulo respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Isso quer dizer, Paulo vivia para fazer maldade, para matar os cristãos. No seu coração existia esta maldade. Ele queria destruir aqueles que eram discípulos de Jesus. Mas esse homem, apesar dessa sua condição, desse seu desejo terrível que ele tinha de maltratar, de matar, de acabar com os discípulos do Senhor Jesus, Deus olha para os céus e disse, Paulo, tu és um vaso escolhido, eu te escolhi, eu te conheço, na minha onisciência, eu sei que tu serás uma bênção, que tu serás um vaso, o qual eu poderei usá-lo para a salvação, um vaso para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Que coisa maravilhosa, hein? Aleluia! Deus, na sua onisciência, sabia que o apóstolo Paulo tinha as condições. E quais seriam essas condições que Deus previa pela sua onisciência na vida de Paulo? Deus sabia que Paulo era um homem zeloso, que amava a palavra de Deus, embora de uma forma distorcida, vivendo na lei. Mas Paulo tinha um zelo de Deus, não com sabedoria, mas ele amava a palavra de Deus. E esta é uma das primeiras condições, meus queridos, que Deus exige para que nós possamos ser um vaso nas suas mãos. Precisamos amar a palavra de Deus. Mas como nós sabemos disso? Lá em 2 Timóteo capítulo 4 e verso 13, quando Paulo está aprisionado, ele diz, Timóteo, venha depressa e não esqueça de trazer os livros e os pergaminhos, porque eu quero ler. O pergaminho era a palavra, era a Bíblia, eram as escrituras que Paulo lia. Não esqueça de trazer os pergaminhos, não esqueça de trazer a Bíblia, porque eu estou aqui aprisionado, eu preciso ler. Louvado seja o nome do Senhor.
Se você quer ser um vaso nas mãos de Deus, você precisa amar a palavra de Deus. É o primeiro passo. Paulo era um homem que passava as vigílias da noite em oração. A Bíblia diz que ele orava incessantemente. Aleluia! Quer ser um vaso nas mãos de Deus? Você precisa de orar. Você precisa ter o seu momento com Deus. Deus não usa ninguém que não ore, que não goste de orar, porque nós precisamos, para fazer a obra de Deus, ter comunhão com Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Se você quer fazer a obra de Deus, talvez se empolgue num culto de missão, eu quero fazer a obra de Deus, mas se você não ora, se você não tem prazer de ter comunhão com Deus, se você não tem prazer de estar em contato com o Senhor, de ter intimidade com o Senhor, você é desqualificado para ser um vaso usado por Deus. Aleluia! A palavra de Deus e a oração é tudo em nossa vida, é tudo na vida do crente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vemos também que o apóstolo Paulo, ele era um homem que diante das circunstâncias, diante das lutas, ele não ficava choramingando, ele não ficava se lamentando, mas a Bíblia diz nas suas cartas que ele se alegrava sempre no Senhor. Ele passava pelas lutas, mas estava sempre glorificando ao Senhor. Ele dizia: eu digo para vocês, se alegre no Senhor. Ó Filipenses, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas Paulo estava preso, aleluia, ele estava preso, o seu corpo estava aprisionado, mas o espírito estava livre para continuar a glorificar ao Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se você quer ser um instrumento nas mãos do Senhor, um vaso na mão de Deus, se você quer ser usado por Deus, você também precisa confiar no Senhor, mesmo nos momentos difíceis da sua vida, e glorificar a Deus. Está sentindo dor, está sentindo o problema, o desconforto na vida, mas comece a glorificar ao Senhor, comece a adorar ao Senhor. Aleluia, faça como Abacuque disse: ainda que me falte tudo, ainda que falte alimento, ainda que falte fruto na videira, todavia eu me alegrarei no Senhor, aleluia, porque a minha alegria está acima destas coisas terrenas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ah, meus queridos, o apóstolo Paulo, ele considerava as lutas que passava como oportunidade de aprimoramento na sua vida espiritual. Cada luta que ele passava, cada problema que ele enfrentava, Paulo amadurecia. Paulo dizia: sede o meu exemplo, sofra comigo, sofra as aflições comigo, porque é maravilhoso. Eu estou olhando para o alvo, eu não estou olhando para as coisas desse mundo, para as coisas desta vida. Aqui eu posso sofrer, mas o meu alvo é muito superior a estas coisas terrenas. Eu estou olhando para o meu alvo, para o Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Se você quer ser um vaso nas mãos de Deus, não olhe para a circunstância, mas faça das circunstâncias difíceis, porque você passa como um momento, uma oportunidade para você chegar mais perto de Deus, para você aprimorar a sua vida espiritual. É assim que o crente caminha, é assim que nós caminhamos, meus queridos. Temos luta? Temos, mas o Senhor está conosco. Hoje Jesus disse: o meu fardo é leve, meu fardo é suave. Oh, glória a Deus. E se alguém te oferecer um evangelho que não passe por luta, que não passe por sofrimento, não é esse o evangelho que nós pregamos, não é esse o evangelho que a verdadeira igreja prega. O evangelho que a igreja prega é o evangelho que tem luta, mas que o Senhor está conosco nos momentos das lutas. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.